Hello, folks! Welcome to one more class do Motiva On. Bem-vindos ao Motiva On. Eu sou a Teacher Cristiane e essa é mais uma aula de English. Our third class about text structure, ok? Nós viemos falando disso já há um tempinho, mas é importantíssimo ressaltar que a estrutura textual é um dos temas mais abordados aí quando você vai encontrar suas questões nas suas provinhas, ok? Eu falei para vocês na aula passada que a teacher ia dar uma tarefinha. Na verdade, vocês tiveram essa tarefinha. Homework. Have you done your homework? About do and make. A diferença dessas duas palavrinhas. Teacher, o que tem a ver uma coisa com a outra? É importante, viu? Porque são verbos que têm o mesmo significado, que é fazer, mas aparecem em circunstâncias diferentes. Vamos ver quem fez, quem vai ganhar a estrelinha agora? Vejam se vocês entenderam bem. Eu vou tentar explicar mais ou menos aqui. Cada exemplo que for aparecendo nas frases, nós retomamos a questão semântica dessas duas palavrinhas, tá bom? Que às vezes é bem tênue a diferença, nós não conseguimos perceber. Mas vamos lá? Let's go! Do. Geralmente do é utilizado como nós vamos descrever tarefas que vão ser feitas, né? Jobs, tasks, work, activities. Então, para atividades, I do my job, I do my homework, I do... Então, quando você faz algo que é uma tarefa, né, específica, não um objeto, não uma construção de alguma coisa, ok? I do a test, I do... não, test não, sorry. Test a gente vai entrar ali no make. To do a test, ou make a test, as duas formas vão aparecer, ok? Então, o make é utilizado normalmente quando você está fazendo algo, produzindo, né? Producing, constructing. Então, make a cake, fazer um bolo, né? Construindo algo. Make a house, fazendo uma casa. Então, vocês têm essa ideia mais de concreta, mas não só para isso. Quando você vai abordar a questão de plans or decisions, também podemos usar o make. Olha só que diferença, né? Então, só alguns exemplos aqui para reforçar isso aqui. Então, have you done your homework? Foi o que eu falei aqui no comecinho. Você fez essa tarefa? O done aqui, ó. A professora, mas não é do? Tem que lembrar das questões gramaticais, né? Não focamos tanto nisso, porque as provinhas aí dos testes não são tão gramaticais, mas é importante revisar. Então, se você tiver com dúvida, você pode até me mandar depois, mas procurem a questão gramatical ou acessem outras aulas, eu vou tentar contextualizar, fazer uma aulinha só dos tempos verbais também, porque é importante, ok? Have you done? Aqui está no particípio, aqui esse é o present perfect tense, que é o tempinho de uma ação que ainda não foi concluída, ou você não tem exatamente o tempo certo que ela foi efetuada. Tá? Esse aqui é o particípio do verbo to do. I have things to do. Tem coisas para fazer. Aqui tá no infinitivo, né? Então, o do tem coisas para fazer. Tem tarefa, tem limpar minha casa, tem que lavar louça. I do my dishes. Aqui, o make. Another example de tempo verbal, ó. Made. É o past tense do verbo to make. Passado. Então, I made a delicious cake. Yesterday, for example. Então, eu fiz um bolo delicioso, delicious cake. You need to make a decision. Então, você tem que tomar uma decisão. A gente não faz uma decisão, né? Aí ele ganha uma outra significação aí na hora que você for usar na translation. Se preocupa de palavra por palavra, mas é o sentido da frase. É fazer, tomar uma decisão, utilizar o verbo to make. Ok? Mas essa revisãozinha aqui era para vocês terem feito in your homes. Só tô vendo se vocês fizeram a tarefa, ok? Depois me digam se aprenderam ou não. Did you learn? Agora, vamos voltar ao text structure, que é o que nós estamos trabalhando aí nas últimas aulas. Eu falei dos tipos de texto. Falei que dentro dos tipos de texto existem vários gêneros textuais que são importantes nós identificarmos. Olha lá na aula anterior para vocês verem.
E agora eu vou passar um pouquinho para vocês sobre as structures de cada um dos text types, ok? Aqui eu tenho um exemplo de um texto, né? Que eu acredito que vocês já vão entender qual que é rapidamente, até pela estrutura formal, né? A forma do texto, formal structure, de como ele está disposto, de como as palavras estão ordenadas, do tamanho do texto. Nós já conseguimos ter uma concepção, né? Uma análise que é basicamente aí o que eu chamo e falo e reforço sempre das técnicas de leitura. Scheme. Então, eu vou olhar o título, vou olhar o tamanho, a análise do texto, eu já sei mais ou menos qual que é o text type. Então, it's a narrative, é uma narrativa. Vamos lembrar, texto narrativo pode ser ficcional ou não. Normalmente ele serve para, to entertain. É para entretenimento. Quero que vocês interagem comigo, né? Vocês estão assistindo a teacher aqui, tem que saber o que eu falei na aula anterior. Então, vamos olhar aqui. The title. Olha só. Vamos olhar o título do texto. A minha letrinha não tá muito beautiful, não, mas vamos lá. The Drover's Wife. Aqui o caso. Genitive case, né? O substantivo que pertence aqui à palavra que vem antes. Então, a mulher do motorista. Adapted from a short story by Henry Lawson. Já tem aqui quem é o author. Olha só, várias informações já vão sendo categorizadas através do schema aqui. Mas, teacher, vamos falar de structure, ok? Como que é organizado um texto narrativo, né? Aqui do lado nós temos as questões que vão ser... Depois eu vou entrar nessa parte azulzinha aqui com vocês. Mas vamos falar primeiro do que... como é construído normalmente um texto narrativo. Isso aqui é um curtinho, mas todo texto narrativo, embora pode ser short or long, vai ter essa structure, ok? Vamos lá. Primeiramente, você abre um texto lá, tem orientation, telling, who and where. Muito bom. Olha lá as double-age questions, teacher. Quem e onde. Who e where. Important words pra gente aprender, ok? Lembra lá quando vocês... Tem até uma série, né? Once upon a time. Era uma vez. Nesse era uma vez, já aparece o quem. Once upon a time, a princess. Então, uma princesa era quem, né? Essa rua aí. Que morava no reino. That she lived in the kingdom. Então, a gente já tem essas informações na abertura, normalmente, do texto. Porque o narrador, ele quer te colocar os personagens, né? Já de cara ali nas partes do texto. Então, specific characters. Então, já apareceu aqui. Wife and children. Quando você for analisar um texto narrativo na sua prova, já vai lá. Na primeira parte, tenta achar quem são os personagens. Pode ser uma das perguntas que podem ser feitas sobre o texto narrativo. Os personagens principais, ok? Quem são e onde estão. Specific characters. Aqui nesse texto aqui, eu não vou ler o texto todo para vocês, porque senão vai ficar um pouquinho longa e monótona a nossa aula. Mas leiam-no, dá um pausezinho depois lá no seu vídeo e leia o texto, ok? Segunda parte aqui da structure. Complication that triggers a series of events. Então, é a complicação da narrativa. Todo texto da narrativa deve ter uma complicação. Pode ser levinha, né? Um romance é a hora que a princesa, né, tá ansiosa por um príncipe, mas ele é um sapo. Então, pode ser uma complicação isso aí. Mas aqui, geralmente é o que vai incentivar e vai começar a acontecer as coisas a partir daquela complicação inicial do texto narrativo. Então, o que eu vou ter bastante nessa parte? Adjectives providing description, porque ela vai descrever quais são esses problemas, essas complicações que aconteceram. Aqui no caso ela circula, né? Foraged, dried up, looking, children are playing about the house, suddenly, aí vem suddenly,
De repente, olha aqui, um advérbio que indica que alguma coisa já... depois a gente vai falar dessas conexões, dessas connecting, desses links que acontecem aí entre uma parte e outra do texto que são importantes também. Ok? Another part. Sequence of events were... De novo aqui nossas debate questions. Sequence of events where the characters react to the complication. Então, a complicação acontece normalmente antes nessa sequência, mas aí os nossos personagens vão tomar atitudes. Então, nessas atitudes que serão tomadas, a gente vai ver aqui, ó, use of time works to connect events. Então, as palavras que indicam tempo. Porque quando que eles começaram a reagir, né? E quando é muita palavra que vai aparecer aí, gente. Aqui tá aparecendo horário. 2 o'clock, morning. Mas você pode... 2 years ago, last week, next week. Então, vai aparecer palavras que indicam tempo nessa sequência. Então, another day, after that. Então, são connections que vão indicar o tempo e a sequência dos facts, ok? Posteriormente, aí na nossa structure, nós teríamos ali, ó, resolution in which the problem from the complication is solved. Geralmente, quando você está assistindo uma série, né, que não deixa de ser uma narrativa ali, demora para esse problema ser solved, né? Mas nos textinhos curtos, não. Normalmente já é solucionado rapidamente. Então, você não vai ter uma prova com um textão gigante, um livro para você analisar. Então, se tiver uma narrativa lá, vai ser uma narrativa curta. Então, lá no final, você pode ter certeza que já vai começar a aparecer uma solução para esse problema. Resolution. Ah, mas nem toda história tem solução. O mistério às vezes não é resolvido. Mas o próprio fato de não ser resolvido já é a resolução. Né? Tá indicando que aquela história se resolveu sem determinar quem era o criminoso, ou determinar quem era, né, como que a vítima foi atacada, enfim, gente. A resolução é, ó, os problemas que estão acima, os eventos que estão acima já estão fechados, ok? That's aqui, ó, verbs showing actions. Aparece bastante ação nessa resolução dos problemas. In the final of the text, the last paragraph, he throws his arms around her and explains, "Mother, I will never go drooling. Bless me if I do." Então, esse coda é a moral da história. Nesse caso aqui tem moral, né? Quais histórias vocês lembram de gêneros textuais que tem moral da história? Geralmente não. São as fábulas, né? Aquelas historinhas que deixam um ensinamento moral. Nem todas as narrativas têm moral da história escrita no texto. Fica subjetivo. Depende do leitor captar e, né, absorver quais são as ideias de quem escreveu essa narrativa. Galera, tá difícil isso aí? Acho que não, né? Texto narrativo acho que é um dos mais fáceis. Narrative text. A estrutura dele por mais longo que seja o texto, ele é construído em paragraphs. Tem um title, tem um author. Se esse author não aparecer no começo, ele aparece no final. No skimming você já capta lá essas informações. Esse título é importante porque ele já dá mais ou menos a temática do texto, o contexto do texto. Então, eu quero associar agora com vocês o quê? Hello, look at me. O que eu quero falar sobre tentar linkar todas as coisas que nós viemos aprendendo no decorrer dessas últimas aulas. Então, communicative elements. Então, eu tenho lá o author, né? O encoding, quem está mandando a mensagem. Aqui no caso deste texto narrative, quem que é o cara? Quem que é o encoding? Quem que é o sender da mensagem? Pode ser uma pessoa, pode ser um ser, né, que eu conheço, sei o autor, no caso aqui é o Henry Lawson. Pode ser a J.K. Rowling, né? Pode ser um autor que você conhece. Pode ser um texto que você não sabe quem que é o autor, por exemplo, as fábulas, né? São de autores desconhecidos. Mas eu tenho esse sender, foi quem escreveu, quem produziu essa mensagem. Então, eu tenho a mensagem em si, que é o text, que é aí que nós vamos analisar o text structure, né? No que está escrito, na forma, a estrutura do texto. O que mais? Eu tenho um channel, canal. Vamos retomar, gente. Ai, que legal isso aí. Dá para unir todas as informações. O channel.
No caso desse que provavelmente foi feito em papel, paper, num livrinho, uma revistinha. Então foi o canal, né? Que depois disponibilizado na internet. Se foi produzido diretamente na internet, nós classificaríamos o channel como a internet. Por exemplo, as reportagens ou crônicas que são postadas em blogs ou sites, já tem como canal principal o veículo ali, que é a internet. Normalmente as narratives são de livros e tal. E eu tenho o meu decoding, que vai ser quem vai ler a história, decodificar, entender, interpretar, que é você, ou eu. Então, quando alguém escreve um texto, por exemplo, uma narrativa, narrative text, não é específico para uma pessoa só. Então, a mensagem ela não vai te persuadir ou te envolver sabendo suas características como leitor. Então, é amplo. Então, nesse texto aí você pode ter certeza que tem uma ideia central, né? Que é uma ideia central que é para todos que lerem poderem ter mais ou menos a mesma ideia, ok? Eu ia falar um pouquinho aqui para vocês dos procedures e da explanation, que são os outros dois text types aqui, que vão ficar para a próxima aula, tá bom? Mas eu já coloquei aqui que eu quero que vocês dêem uma olhadinha. Fica de homework. Mas que teacher chata, hein? Toda aula tem uma homework. Mas é pra vocês ganharem estrelinha, estudar mais, não deixar de estudar. Eu vou dar minha dica de hoje. Meu filme favorito, a narrative do Forrest Gump. Quem não assiste tem que assistir, hein? É uma narrativa muito boa, muito forte. Que vai ajudar você. E pelo amor de Deus, não assiste dublado, não. Assiste com legenda em inglês. Em português, diria, assiste com legenda em inglês. Tenta, vai, try it. É bom. Falou? Eu vou ficando por aqui. Essa é mais uma aula de English do Motiva On, Teacher Cristiane. Thank you for watching me. See ya. Motiva que a vaga vem, ok? Kisses for you.